Hare Krishna, Haribol. Estamos aqui na página da ISKCON Rio de Janeiro, a página do Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Eu sou Atsundara Das e hoje teremos uma palestra sobre o Srimad Bhagavatam, do terceiro canto, capítulo 4, Vidura aproxima-se de Maitreya, e hoje comentaremos o verso 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 4, verso 29. Shri Shuka Uvacha Brahma Sapapa Deshena Kalena Mogavantitaha Samhritya Swakulam Spitam Yakshandehama Chintayat. Shri Shuka Uvacha Brahma Sapapa Deshena Kalena Mogavantitaha Samhritya Swakulam Spitam Yaksham Dehama Chintayat. Shuka Uvacha Brahma Sapapa Deshena Kalina Moga Vantitaha Samritya Swakulam Spitam Yaksham Dehama Chintayat. Tradução e significado dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Shukadeva Goswami respondeu: Meu querido rei, a maldição dos Brahmanas foi apenas um pretexto, mas o fato mesmo foi o desejo supremo do Senhor. Ele quis desaparecer da face da terra após despachar os membros excessivamente numerosos de sua família. Ele pensou consigo mesmo como se segue. Significado: neste verso, a palavra Tyaksham é muito significativa em relação ao Senhor Shri Krishna, abandonando o seu corpo. Uma vez que ele é a forma eterna de existência, conhecimento e bem-aventurança, seu corpo e seu eu são idênticos. Portanto, como poderia ele abandonar seu corpo e então desaparecer da vista do mundo? Há uma grande controvérsia entre os não-devotos ou mayavadis sobre o misterioso desaparecimento do Senhor, e as dúvidas desses homens com um fundo insuficiente de conhecimento, e como são aclaradas muito elaboradamente por Srila Jiva Goswami em seu Krishna Sandarbha. Segundo o Brahma Samhita, o Senhor tem muitas formas. É declarado nesta obra que o Senhor tem formas inumeráveis, e quando ele aparece à vista das entidades vivas, como o Senhor Krishna realmente apareceu, todas essas formas amalgamam-se nele. Além de todas estas formas infalíveis, ele tem sua forma universal, que foi manifestada diante de Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. Aqui neste verso, também se usa a palavra Spitam, a qual indica que ele abandonou sua gigantesca forma universal chamada Viratrupa, e não a sua forma eterna e primordial, porque não há nenhuma possibilidade dele mudar sua forma de Satit Ananda. Esta compreensão simples é assimilada imediatamente pelos devotos do Senhor, mas aqueles que não são devotos, que não prestam nenhum serviço devocional ao Senhor, ou não entendem este simples fato, ou propositalmente criam uma controvérsia para derrotar a eternidade do corpo transcendental do Senhor. Isto é devido ao defeito chamado a propensão de enganar das entidades vivas imperfeitas. Pela experiência prática, também vê-se até hoje em dia
E a forma transcendental do Senhor é adorada por devotos em diferentes templos, que todos os devotos do Senhor compreendem realmente que a forma da deidade no templo não é diferente da forma do Senhor. Esta realização inconcebível da potência interna do Senhor é descrita no Bhagavad Gita 7:25. Naham prakasha sarvasa yogamaya samavrita. O Senhor se reserva o direito de não se expor a todo mundo. No Padma Purana é dito: Atashi Krishna Namade Nabhaved Grahyam Indriyair. O nome e a forma do Senhor não podem ser percebidos pelos sentidos materiais, mas quando ele aparece à vista das pessoas mundanas, ele assume a forma de Virat Rupa. Esta é uma demonstração material adicional de forma e é apoiada pela lógica de relação entre o sujeito e seus adjetivos. Em gramática, quando se tira um adjetivo do sujeito, o sujeito que é modificado não se altera. Analogamente, quando o Senhor abandona sua Viratrupa, sua forma eterna não se altera, embora não haja diferença material entre ele mesmo e qualquer uma de suas formas inumeráveis. No quinto canto, será visto como o Senhor é adorado em diferentes planetas, em suas diferentes formas, mesmo hoje em dia, e como ele é adorado em diferentes tempos desta terra também. Srila Vishwanath, Srila Jiva Goswami e Srila Vishwanath Chakravarti Thakura explicam muito elaboradamente este incidente do desaparecimento do Senhor em seus comentários, citando várias versões autênticas de textos védicos. Nós intencionalmente não incluímos todas estas citações aqui para evitar um aumento no volume desta obra. Todo o assunto é explicado no Bhagavad Gita, como se citou acima. O Senhor se reserva o direito de não se expor a todo mundo. Ele sempre se mantém fora da vista dos não devotos, que são desprovidos de amor e devoção, e assim ele os coloca ainda mais distante de si. O Senhor apareceu a convite de Brahma, que orou perante Ksuradakasha e Vishnu, e por isso, quando o Senhor apareceu, todas as formas de Vishnu amalgamaram-se com ele. E ao ser cumprida a missão, todas elas desagregaram-se dele no andamento costumeiro. Nasci na mais escura região de ignorância, porém, o mestre espiritual abriu meus olhos com a luz, conhecimento transcendental. E a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Lidananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansai Paramananda Medase Prabhupada Prabodaya Dushta Siddhanta Shukavatya Brahma Sapapadeshana Kalena Moga Vantita Samritya Swakulam Spitam Yaksyam Deham Atintaya. Muito bem, então aqui neste verso, o tema principal é a Mauna Lila, ou a Lila, por assim dizer, né, do desaparecimento do Senhor Sri Krishna. E como isso confunde os materialistas. O Prabhupada explica aqui, muito enfaticamente, as diferenças dos pontos de vista de devotos e não devotos. Verdade, o ponto de vista devocional difere em vários aspectos dos pontos de vista materialistas, praticamente em qualquer área de conhecimento. Por exemplo, na análise do que é este mundo material, embora nós, como devotos, nós aceitemos os avanços tecnológicos, as descobertas tecnológicas, científicas, cura das doenças, as máquinas, os avanços da engenharia mecânica, da engenharia espacial,
mesmo avanços em filosofia ou sociologia, ainda que nós reconheçamos esses avanços, há uma diferença fundamental do ponto de vista de um devoto e de um não devoto. Isso se estende às ciências sociais, políticas, econômicas, em todas elas. E a diferença fundamental é que, para um devoto de Krishna, todo este universo, não apenas esse país, ou esse continente, ou esse planeta, todo o universo contém todos esses planetas, todo esse universo pertence à suprema personalidade de Deus e se manifesta através de sua potência, através de seu desejo. E esse ponto de vista, ele é fundamental para explicar diversos fenômenos, como, por exemplo, a consciência dos seres humanos. Por mais que um cientista materialista se esforce para explicar consciência como um fenômeno paralelo que surge por acaso devido às combinações químicas dos elementos que existem nesse universo, por mais que ele se esforce, o fato é que a consciência ela é intrigante em todos os aspectos, na filosofia, na sociologia, descrição deste mundo material. E é por isso que, como devotos de Krishna, o que mais nos importa é purificar a nossa consciência. Por isso que a ISKCON é uma sociedade para a consciência de Krishna, para nos tornarmos conscientes de Krishna. Porque à medida que nos tornamos conscientes da existência e da preponderância absoluta da suprema personalidade de Deus, todos esses pontos de vista, eles assumem uma nova dimensão. Um devoto de Krishna, ele passa a ver o mundo e as relações que existem dentro desse mundo de uma forma transcendental, de uma forma completamente diferente. Embora, como devotos de Krishna, nós respeitemos todas as filosofias, todos os pontos de vista, em princípio, exceto aqueles, obviamente, que atentam contra a moral e os bons costumes, por assim dizer. Embora nós respeitemos todos esses pontos de vista, um devoto de Krishna entende que essa manifestação cósmica material ela não é verdadeira, em última análise, porque ela é temporária. E que há uma outra natureza transcendental, espiritual, eterna, para onde a nossa consciência deve se voltar, porque é a origem da nossa própria consciência, nossa própria origem. Este universo material, ele é criado, ele é manifestado pela suprema personalidade de Deus para satisfazer os desejos daqueles seres conscientes, daquelas almas espirituais que desejam ter uma experiência independente da natureza transcendental, independente da natureza espiritual, independente de Cristo. Então, todo esse sistema universal, as expansões das três expansões de Vishnu, como o Mahavishnu, no oceano causal, como o Garbhodakashayi Vishnu, dentro de cada universo, e como o Ksirodakashayi Vishnu, penetrando em tudo que existe, inclusive no coração de todas as entidades vivas, dentro do mundo material. Tudo isso é feito como um arranjo para satisfazer o desejo das almas espirituais que querem esquecer a posição sublime de Krishna. Então, Krishna, para satisfazer o desejo dessas almas que preferem o condicionamento material a um relacionamento franco e aberto com Krishna, para essas almas, Krishna chega, inclusive, a deixar um corpo material quando ele abandona este mundo.
como nós sabemos, nós devotos de Krishna sabemos, o corpo espiritual de Krishna, ele existe eternamente. E Krishna jamais abandona esta forma de Satchidananda, de conhecimento pleno, de bem-aventurança plena e de prazer supremo, de bem-aventurança suprema. O corpo transcendental de Krishna, ele jamais é diferente de Krishna, que de um ponto de vista que Krishna pode abandonar esse corpo. Porém, para manter o engodo que existe neste mundo material, Krishna deixa uma forma material. Krishna permite que as almas condicionadas se confundam aqui neste mundo material, devido ao desejo dessas almas de não reconhecerem a supremacia da suprema personalidade de Deus. Então, isso muitas vezes causa muita confusão, porque Krishna simplesmente não se revela a todos agora e faz com que todos se transformem em devotos agora, imediatamente. Por quê? Porque criar esse mundo, deixar que as pessoas vivam em ilusão, permitir que as pessoas façam as coisas horríveis que fazem, né, através de assassinatos, de guerras, de disseminação de mentiras, enfim. Porque Krishna permite que as pessoas matem outros animais, o que transformem a vida social em algo infernal, com milhões e milhões de crianças morrendo de fome, né? Pessoas idosas sem nenhuma proteção, bem, vivendo em condições deploráveis. Porque Krishna permite tanta miséria, tanta crueldade neste mundo material. Então isso causa muita confusão. Acontece que um devoto de Krishna, ele não se confunde com essas coisas. Ao mesmo tempo que um devoto lamenta essa situação e faz o que é possível fazer para ajudar pessoas que estejam em situação aflitiva, sim, um devoto ele deve ser misericordioso com essas pessoas, deve ser misericordioso e empático com o sofrimento material de todos os seres vivos, não apenas das pessoas, mas de todos os seres vivos. Um devoto ele se compadece e, se ele pode ter atos de caridade que diminuam esse sofrimento, o devoto deve fazer. Inclusive, faz parte de uma das atividades do devoto, por exemplo, a distribuição de alimentos. Em várias situações, os devotos ajudaram populações inteiras que foram afligidas por guerras ou por enchentes, vários relatos disso de devotos, grupos de devotos ajudando pessoas nessa situação. Porém, do ponto de vista do conhecimento transcendental, um devoto compreende perfeitamente que essas situações são todas ligadas ao corpo, que é um corpo ilusório, impermanente, que não é o verdadeiro eu de nenhuma dessas almas espirituais. Mesmo assim, um devoto ele ajuda a atenuar os sofrimentos, não é contraditório. Então, muitas vezes, há essa pergunta, mas por que é permitido tanto sofrimento? E a conclusão que nós recebemos pelas escrituras, pela ciência védica, pelo mestre espiritual, pelos acharyas, pelos grandes sábios, é que este mundo material existe para satisfazer os desejos das entidades vivas que querem virar as costas, por assim dizer, à existência da suprema personalidade de Deus. Que querem ter uma vida não voltada, onde Krishna não seja o centro de toda a atenção, de toda adoração, mas que eles possam egoisticamente tentar obter essa experiência de ser adorado, de ser de predominar sobre outras pessoas, sobre outras populações, aqui no mundo material as pessoas disputam, elas competem para ver quem
quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, quem pode explorar, né, mais outras pessoas, ou ser mais famoso, ou ser mais sábio, ou que tem mais conhecimento, até por isso também as pessoas competem. No entanto, quando as pessoas veem claramente Krishna, se Krishna se apresenta claramente, é impossível que a pessoa se iluda de que ela é muito rica, ou muito bonita, muito famosa, ou com muito conhecimento, ou mesmo com muita renúncia. Porque Krishna, sendo Bhagavan, ele tem todas essas opulências num grau superlativo absoluto. Então, é impossível que alguém supere Krishna. Completamente impossível. Nenhum de nós tem nenhuma parte insignificante do poder absoluto de Cristo em qualquer dessas vertentes, seja em beleza, opulência, renúncia, conhecimento, força, e nada disso. Então, nós precisamos, para poder viver essa ilusão, precisamos nos esquecer de Krishna. E Krishna, ele, embora lamentando, ele satisfaz esse desejo, ele cria esse universo, e aqui a sua potência interna, ela se expande na forma da energia ilusória que mantenha essa ilusão de que este mundo é uma combinação, a mera combinação de elementos químicos, reações químicas, né, físicas, né, que aqui é por acaso que o Sol nasce e aquece a atmosfera, é por acaso que o oxigênio se renova através da respiração, da fotossíntese, né? Realizada pelas plantas, que é tudo por acaso que o Sol evapora a água do oceano e assim recicla toda essa água que cai na forma de chuva. Né? Por acaso que nós temos condições de nos alimentar, de viver, encontramos materiais aqui para nossa subsistência. Né? Por acaso que temos esse corpo, essa inteligência, esse discernimento. Então, o materialista se confunde e acredita que tudo isso acontece por acaso. Embora ele avance cientificamente em vários ramos do conhecimento, há uma falha absurda quando deliberadamente faz-se um esforço enorme para desacreditar na existência da suprema personalidade de Deus. E é por isso que Krishna deixa o corpo, e aqui Prabhupada explica que é a sua expansão, Virat Rupa, um corpo material para confundir, para ajudar nesse enredo, para que as almas continuem vivendo em ilusão. Agora, é claro que este não é o desejo da suprema personalidade de Deus. Ele não deseja que as almas sejam condicionadas. Então, ele não cria as almas para serem almas condicionadas. Krishna não cria as almas no mundo material. Bem claro nas Escrituras que nossa existência é eterna. Né? Nós somos eternamente plenos de conhecimento e bem-aventurança. Claro que num grau infinitamente menor do que o da Suprema Personalidade de Deus. Mas a nossa consciência é eterna. Chitanashtitananam. Embora Krishna tenha o conhecimento e a consciência suprema, nós também temos nossa consciência de forma eterna. Nitya Siddhi Sadhya Kabunaya. A nossa existência, originalmente, ela é completamente perfeita. E faz parte dessa perfeição o livre-arbítrio, né? Desejo. Nosso desejo e a nossa autodiscriminação. E se em algum momento a alma espiritual ela deseja abandonar esse relacionamento, isso é possível.
Isso é possível para poder existir a própria condição de amor voluntário. Na verdade, amor voluntário é no mínimo um pleonasmo, né? Não pode haver amor involuntário. Não, o amor ele tem que ser voluntário, né? É intrínseco. Amor e, e voluntariedade são intrínsecos, inseparáveis. Você não pode existir uma condição de relacionamento que seja amoroso e involuntário. Isso é contraditório. Então, a relação de devotos do movimento Hare Krishna, devotos de Krishna, que desejam ter um relacionamento amoroso com a suprema personalidade de Deus, eles devem compreender que esse desejo ele é voluntário. Então é preciso que nós desejamos isso. Krishna deseja isso, mas essa é uma parte. Outra parte é nós desejarmos isso. Porque não basta simplesmente entrar para um movimento, e é preciso que o movimento entre em você, entre em cada um de nós. Como? Através do desejo de avançar, do desejo de adorar Krishna, do desejo de restabelecer esse relacionamento, essa relação perdida com Krishna, esquecida. E voltar ao Supremo, né? Como Prabhupada muitas vezes mencionava, né? Inclusive era o título da sua revista, De Volta ao Supremo, que é a grande missão da vida humana, almejar voltar ao Supremo, voltar a Krishna, né? Reviver, fala muito essa palavra, reviver a nossa consciência, né? Nos livrarmos desse esquecimento. O Padre também fala muito de esquecer nossa relação com Cristo. Ele fala de reviver nossa relação, fala de esquecer nossa relação com Cristo, que é eterna, nossa relação eterna com Cristo. E nós temos uma forma eterna, Swarupa. Cada um de nós tem essa forma eterna, original, que é a nossa própria relação com Cristo, que é devido a essa relação com Cristo. E o devoto, ele almeja recuperar, né? Acordar novamente, né? Para esse relacionamento eterno com Cristo. Isso é o que buscamos fazer aqui. É claro que a energia material ela é muito envolvente. Então é necessário desenvolver um desejo intenso de superar essa energia material. E, obviamente, que nós não temos o poder de comandar a energia material e dar uma ordem, afaste a energia material. Você não consegue fazer isso. Somente Krishna tem esse poder. O que nós podemos fazer é implorar Krishna, né? Através de cantar os nomes de Krishna. Quando nós cantamos os nomes de Krishna, por isso somos conhecidos como os Hare Krishna, porque cantamos constantemente o nome de Cristo. Esse é um processo científico, transcendental, não é um processo sentimentalista. Algumas pessoas materialistas podem achar que eles são assim como, sei lá, uma sociedade alternativa, hippie, que estão cantando, eles estão querendo, são alienados. Não, ao contrário. Quem é materialista e deixa se iludir pela energia ilusória é que é um alienado. Uma pessoa alienada é aquela que se envolve no mundo material e nos afazeres no mundo material, né? Nas ciências do mundo material, políticas, econômicas. Essa pessoa é um alienada, porque nada disso é eterno. Tudo isso é apenas faz parte de um engodo, de uma farsa, de uma peça de teatro. O verdadeiro não alienado é aquele que quer recuperar sua consciência eterna. Aquele que quer se livrar das cortinas da ilusão. Aquele que quer abrir os véus, passar um a um desses véus de ignorância, né?
Então, um devoto, ele não luta contra outros seres vivos, ele luta contra a sua própria ignorância. Essa que é a verdadeira luta de um devoto, é contra a sua ignorância, tá? É contra seus ímpetos, né, que ainda existam, luta contra a influência do modo da ignorância, do modo da paixão. O devoto luta para se manter em bondade, almeja uma vida na bondade pura, almeja praticar os processos da consciência de Krishna visando a sua purificação. E isso tudo é o que Prabhupada chama de ciência védica. Isso é completamente científico, mas é uma ciência que parte de pontos de vista diferentes da ciência materialista. A ciência materialista ela trata dos objetos materiais concretos que existem aqui. Ela pega ela pega algum elemento desse, faz testes, experiências, leva para o laboratório, tá? E faz testes, experiências, e aí descobre algumas leis materialistas que atuam por ali e vão desenvolvendo as ciências. Tudo bem, isso é possível, nós respeitamos esse desenvolvimento, que ele pode trazer amenidades para a vida das pessoas em geral. Porém, não é possível fazer isso com objetos que sejam transcendentais a esta energia material. Você não pode exigir, né? Bom, se Deus não aparecer aqui na minha frente agora, é porque ele não existe. Que poder nós temos de invocar e agora Cristo apareça aqui porque eu estou mandando. Eu dei um ultimato. Cristo aparece. Se você não aparecer é porque você não existe. Isso não é possível. Não somos nós que comandamos a suprema personalidade de Deus e quando ele aparece ou desaparece, ou se manifesta ou não se manifesta. Isso é impossível. Tá? Hoje em dia tem muita discussão sobre se é o cachorro que abana o rabo, se é o rabo que abana o cachorro, mas nesse caso é impossível que nós simplesmente, de uma maneira tão orgulhosa, queiramos analisar cientificamente elementos que são completamente transcendentais, espirituais, como a alma espiritual, como a suprema personalidade de Deus, e esses relacionamentos, isso é impossível. Agora, para uma pessoa materialista, Krishna era uma pessoa comum, uma pessoa histórica, que participou ali numa batalha, porque há evidências, né? Essa batalha, de toda aquela novela política que é tratada no Mahabharata. Mas para os devotos que reconhecem Krishna como a suprema personalidade de Deus, isso vai muito mais além. Há um desfrute prazeroso, transcendental de todos esses passatempos. E é isso que faz com que a mente das pessoas possa avançar no conhecimento espiritual. Quando ela é atraída pela beleza de Krishna. A beleza de Krishna, Prabhupada dizia que a beleza de Krishna é a nossa arma secreta. Porque Krishna é todo atrativo e a beleza de Krishna pode atrair a mente das pessoas materialistas em algum momento. E quando elas estiverem prontas, elas vão encontrar seu mestre espiritual, que pode dar início à sua vida espiritual e à sua jornada dentro desse conhecimento maravilhoso que é a ciência védica. Então, Krishna, sendo a suprema personalidade de Deus, ele nunca abandona seu próprio corpo, a sua própria forma. Como Srila Prabhupada explica aqui, né? Prabhupada explica que Nahum Prakasha Sarvasa Yogamaya Samavita, o Senhor se reserva o direito de não se expor a todo mundo. Né? E no Padma Purana, Atasi Krishna Namadi Nabhavi Grahyam Indriya. O nome e a forma do Senhor não podem ser percebidos pelos sentidos materiais. Por isso que quando ele aparece para essas pessoas mundanas, ele manifesta esse corpo
de elementos materiais, que é a sua Virat Rupa, a sua forma universal, para que as pessoas vejam Krishna, se relacionem com Krishna. O devoto, quando se relaciona com Krishna, ele compreende a capacidade e a transcendência da personalidade de Deus. E é por isso que, no início, nós estávamos comentando que um devoto percebe o mundo de maneira diferente do materialista. E há um exemplo, agora me lembrei aqui, de um exemplo que vocês conhecem, que um pouco antes da Batalha de Kurukshetra, quando aquela situação já era insustentável e haveria uma disputa pelo poder do trono, né, de Hastinapura, que pertencia de direito a Yudhishthira, mas fora surrupiado por Duryodhana. Né? Então, quando Duryodhana não quis nem ceder 5 cidades para cada um dos Pandavas, né? Ele nem quis. E quando ele disse que nem o espaço de terra que seria ocupado por uma agulha, ele não quis ceder em nada, a situação ficou de tal forma sustentável que houve uma disputa, uma guerra. E nós sabemos que uma guerra, entre outras coisas, ela é feita por alianças. E aí, tanto o lado dos Pandavas quanto o lado dos Kuros, ou melhor, o lado de Yudhishthira e o lado de Duryodhana, na verdade todos eram Kuros, né? Mas aí começou essa distinção de Pandavas e Kuros. Mas ambos os lados foram procurar aliados, né? E tanto que durante a Batalha de Kurukshetra lutaram 18 Alxorrines, sendo 11 dos Kuros e 7 dos Pandavas. Né? Então, como essas alianças eram feitas, eles viajavam e iam lá para os reinos e pediam, né, que algum rei fosse aliado do seu lado, né, da sua força militar. E assim, Krishna, do ponto de vista materialista, era um rei, né, poderoso que vivia em Dwarka e tinha um exército, né, dos Narayana, um exército assim temível, muito poderoso, a seus parentes, né, os Vrishnis, os Yados, né, os Rhodes, toda a sua dinastia, né, essas dinastias todas, né, e esses exércitos, né, poderosíssimos. Então, tanto Yudhishthira procurou essa aliança, quanto Duryodhana. Duryodhana, ele não era bobo. Não é que os materialistas sejam pessoas burras, ignorantes. Elas são afetadas pela ilusão material, elas têm pontos de vista errados, fundamentalmente errados. Elas buscam, eu diria que elas buscam com grande perfeição aquilo que não deve ser buscado. Mas elas têm a grande eficiência, não são muito eficazes no que elas deveriam fazer, mas elas fazem, ainda que atividades totalmente indesejáveis, mas fazem com grande eficiência. E assim, Duryodhana, ele foi buscar Krishna também, porque ele via a força daqueles exércitos poderosíssimos, né? Poderia levar o rumo da batalha para o seu lado. E Arjuna foi enviado por Yudhishthira também para conseguir a aliança de Krishna. Mas tanto Yudhishthira quanto Arjuna, assim como Bhimasena, Nakula, Sahadeva, né, os Pandavas, eles queriam Krishna do seu lado porque eles são devotos de Krishna. Eles entendem que Krishna é a suprema personalidade de Deus, é o controlador supremo de tudo que existe. Se ele estiver do meu lado, nada poderá se levantar contra mim. Isso era o raciocínio de uma pessoa espiritualista, transcendentalista, o que materialmente chama-se de fé. O devoto tem fé em Cristo. Assim como crentes de outras linhas religiosas têm fé em Deus.
E Arjuna e Yudhishthira, eles tinham fé em Krishna, na suprema personalidade de Deus. Deus. Então, como é sabido, né, quando eles ambos chegaram em Dwarka ao mesmo tempo, e Krishna estava repousando. E aí eles Krishna ia repousar. E ele avisou que e agora estou muito cansado, não posso recebê-los, mas eu vou descansar e quando eu acordar, aquele que estiver aqui na minha frente primeiro, eu vou me aliar. E o que acontece é que Arjuna, sendo um devoto, ele ficou aos pés de Krishna. E Duryodhana na cabeceira, esperando Krishna acordar, achando que ele iria vê-lo primeiro. Né? E Krishna disse assim também, os termos de aliança de Krishna eram o seguinte, bom, como ambos são meus parentes, eu estarei do lado de um de vocês e meus exércitos, né, vão ficar do lado oposto. Então, um de vocês vai ficar só comigo e o outro vai ficar com meus exércitos. E aí que é o ponto que ilustra como um materialista pensa de uma forma diferente de um transcendentalista. Né? Porque Duryodhana pensou, eu preciso dos exércitos, que adianta uma pessoa só? Ele achava que Krishna era uma pessoa comum. O que adianta uma pessoa só, o mais forte lutador, que tal? Eu preciso do exército inteiro, dos Narayana. Né? Então, só que Krishna disse que quem ia escolher a primeira era quem o visse primeiro. E Krishna acordou olhando para os pés e viu Arjuna. E aí, no mesmo momento, Duryodhana pensou: agora perdi, agora estou ferrado. Arjuna vai escolher os exércitos e eu vou ficar com Krishna, isso vai ser inútil. Esse foi o pensamento de. E é um pensamento que é muito atual hoje em dia. Né? Se você fosse para alguma desses países que estão aí em guerra, e eu dissesse: olha, Krishna vai ficar de um lado e um exército inteiro, né, poderosíssimo, vai ficar do outro. Quem vocês vão querer? Eu quero exército, uma pessoa. Como é que faz isso? Né? Essa foi a escolha que foi feita há 5.000 anos. E quando Krishna viu Arjuna era o primeiro a escolher, Duryodhana pensou, agora perdi, porque ele vai escolher os exércitos, óbvio. Não, os materialistas ainda falam, é óbvio. Né? Acontece que Arjuna, eu sou devoto de Krishna, o que me interessa todo o exército? Eu quero Krishna. Quero ficar com Krishna, quero que Krishna esteja do meu lado. E não importa, Krishna, olha, eu nem vou pegar em arma. Piorou, né? Krishna nem lá ia ter os exércitos inteiros. Um exército terrível, armado até os dentes. E do outro lado, uma pessoa que não iria lutar. E falou para Arjuna, eu vou conduzir o seu carro de batalha, vou ser o seu condutor, o seu quadrigário. Já conduzir a quadriga de Arjuna. E Arjuna falou, claro, eu quero que se você estiver do meu lado, na minha quadriga, conduzindo minha quadriga, já ganhei. E aí, quando o Duryodhana ouviu que Arjuna tinha escolhido Krishna, ele pensou, cara, não é tolo. Vizinho, que está me preocupando à toa. O raciocínio materialista de Duryodhana. Ele pensou, agora me dei bem. Vou sair aqui com um exército inteiro armado até os dentes, altamente treinado, né? Com uma grande capacidade de combate, agora me dei bem. Ele levou todo o exército pessoal de Krishna, dos guarda pessoal de Krishna, né, os Narayanas, terríveis. E Arjuna levou Krishna, que aceitou seu quadrigário. E nós sabemos qual foi o resultado. Né? Os Kurus foram sumariamente derrotados, varridos da face da terra, mesmo com grandes guerreiros do seu lado, como Bhishma Deva.
como Dronacharya, Karna, Shalva, entre outros, né? E o exército comandado, né, por Dhristadyumna, né, e liderados pelos generais como Bhimacena, né, foram completamente vitoriosos. Então, isso serve para ilustrar que um devoto de Krishna, ele não deve aderir a nenhuma dessas correntes de pensamento materialista, porque isso faz parte de uma grande ilusão, de um grande arranjo da energia ilusória, para manter-nos afastados do nosso objetivo, que é desenvolver a consciência de Cristo. Um devoto que queira avançar no conhecimento da consciência de Krishna, ele aprende a lidar com o mundo material de uma forma suficiente para manter o corpo e a alma unidos, manter a sua família unidos, mas sem se confundir com as paixões e as lutas e paixões e desejos e vicissitudes que existem a todo momento, que assolam a nossa vida dentro desse mundo material. E eles sempre estão apontando na direção de Cristo. Toda a sua vida, toda a sua meta, tudo que fazem é apontando, dirigindo-se a Cristo. Embora com muita perícia também saibam navegar, né, dentro desse oceano de vicissitudes, nesse oceano de ignorância, visando evitar, né, o maior tipo de perigo, que é renascer continuamente em formas entre as 8 milhões, migrar, né, de uma forma de vida para outra entre as 8 milhões e 400 mil espécies que são classificadas aqui no Srimad Bhagavatam, né, como as espécies de vida. O devoto ele mantém-se orientado sempre em direção a Krishna, e ele realmente ele pensa e age de forma diferente. Tanto que no Bhagavad Gita isso é explicado, né, demonstrado da seguinte forma. Há um verso em que explica que o que é dia para um sábio introspectivo é noite para um materialista. E o que é dia para um materialista é noite para um sábio introspectivo. Ou seja, eles buscam coisas bem diferentes e almejam, né, metas muito diferentes e têm princípios princípios de paradigmas muito muito diferentes, muito opostos. Claro que nós respeitamos a todos, cada um tem seu tempo, né? Cada um de nós tem o seu tempo para avançar na consciência de Cristo. Um devoto ele é muito tolerante com os outros, ele é muito exigente consigo mesmo, né? Chaitanya Mahaprabhu explica isso, né? Um devoto para cantar, está sempre cantando os nomes de Cristo, no sentido de que está sempre meditando em Cristo, sempre fazendo avanços na consciência de Cristo, né? Ele é muito tolerante. Uma árvore que tolera tudo, chuva, vento. As pessoas vão lá, escrevem, botam um coraçãozinho, fazem miséria. E a árvore está ali dando fruto, dando a sombra. É muito tolerante com outras pessoas. E com tudo que existe nesse mundo. Mas é muito exigente consigo mesmo. Assim, o seu padrão é muito elevado, padrão pessoal. Né? E o contrário, quando você é muito fanático com os outros, né? Pouco tolerante com o que os outros fazem, é muito tolerante, muito permissivo com você mesmo, isso é o que nós chamamos de hipocrisia ou fanatismo. E um devoto evita isso totalmente. Muito bem, então, hoje, vou parar por aqui, né? Nós palestramos sobre o verso 29 do
capítulo 4. Vidura aproxima-se de Maitreya do terceiro canto no Srimad Bhagavata. Uvatya Brahma Sampapadeshina Kalena Moga Vantita Samritya Swakulam Spitam Yakshan Derrama Tintaya. Kadeva Goswami respondeu: meu querido rei, a maldição dos Brahmanas foi apenas um pretexto, mas o fato mesmo foi o desejo supremo do Senhor. Ele quis desaparecer da face da terra após despachar os membros excessivamente numerosos de sua família. Ele pensou consigo mesmo: como se segue? Só que esse como se segue será o verso que o palestrante de amanhã irá decifrar para vocês, tá bom? Então, muito obrigado. Eu vou ver se há perguntas aqui no chat para nós passarmos ao encerramento, né? Então, se você ainda tem alguma dúvida ou comentário, ainda dá tempo de escrever aí, enquanto eu vou ler os primeiros aqui, tá? Marcos Hanuman, bom dia, Hare Krishna, reverência a todos os Vaishnavas, reverências. Jai Prabhupada Sundara, Hare Krishna, reverências, todas glórias a Prabhupada. Isso com Rio de Janeiro, reverências. A isso com Rio de Janeiro. Haridarshan, Srila Prabhupada Ki Jai, reverências, Jatsundara Prabhu, reverência a todos os presentes. Haribol. Chitamane Beatriz, com um rostinho sorridente. Hare Krishna. Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Rama Sakadas. Bom dia, Hare Krishna, reverências, todas as glórias da Prabhupada. Marcos Hanuman. Há uma analogia dessa relação familiar descrita no Srimad Bhagavatam com nossas vidas no mundo material. Aos materialistas ignorantes e aos humildes e fiéis servos do Senhor, que só querem aquilo de direito. Muito bem. Esse foi algum comentário, né? Enquanto estavam lendo aqui ou comentando alguma coisa anteriormente. Muito obrigado. Isso com o Rio de Janeiro. Como se explica que os Yadavas, aos quais diz que eram invencíveis, lutaram do lado de Duryodhana e todos morreram? E como ainda continuaram ocupando a cidade do Dwarka e se tornaram depois mais um fardo para o mundo, a ponto de Krishna decidir retirá-los do mundo? Não foram todos os Yados que lutaram do lado de Duryodhana, foi o exército pessoal de Krishna, que eram chamados dos Narayanas. É que todos os Yadas, Vishnu e Bhojana foram no campo de batalha, né? Eles se mantiveram neutros, assim como Balaramaji. Balaramaji não lutou em nenhum dos lados, foi fazer uma peregrinação. Então, muitos Yados, os Yados em geral, eles fizeram isso, né? Quem aderiu a Duryodhana era o exército, a guarda pessoal de Krishna, né? Krishna tinha como é um rei, ele tinha uma guarda pessoal que em si já era um exército poderosíssimo. Era escrito isso no Mahabharata, em parte no livro de Krishna também. Mas não foram os Yadavas como dinastia que foram. Eles mantiveram-se neutros. Haridashna, a felicidade de Duryodhana ao receber os exércitos de Krishna é típica do modo da paixão, que no começo é néctar estava vendendo. Muito bem, muito bom. Muito boa analogia, Haridashna. Obrigado. É exatamente isso. O que parece que é bom, que é néctar, no final é veneno. Perfeito. Muito bom. Marcelo Magalhães pergunta: como podemos colocar os desejos de Krishna sempre acima dos nossos? Esta é a pergunta de $1 milhão, né? Isso vale a nossa salvação. Esse é realmente a nossa grande missão, né? Há coisas que nos ajudam, né? Prabhupada falava muito de um gosto superior. A gente só abandona um gosto inferior quando desfruta um gosto superior. Então, é preciso que nós nos ocupemos nosso serviço, e ocupemos nossos sentidos
de uma forma espiritual, indo ao templo, vendo as belas, ocupar a visão em ver as belas formas de Krishna, nosso paladar em provar a deliciosa prasada, Mahaprasada de Krishna, nosso tato em tocar os pés de lótus dos devotos, não é? Ocupar nossa mente, nosso corpo, em fazer algo para esse movimento da consciência de Krishna, né? E assim começar a desfrutar um gosto por essas coisas. Né? Eu lembro que das primeiras vezes que eu fui ao visitar, que eu visitei um templo, era uma coisa, assim, havia uma energia, algo assim, eu me sentia realmente como se eu tivesse sido abduzido, né, por uma nave espacial, tivesse em outro planeta, em outra dimensão. Era uma coisa assim, uma experiência extraordinária, né? Então, enquanto, né, obviamente que Krishna dá uma misericórdia, né, principalmente no início da nossa vida espiritual, depois, para o nosso esforço, a gente tem que manter, né, esse mesmo entusiasmo, né, que nós tivemos, né, a maioria de nós teve quando viu o movimento, entrou em contato com os devotos pela primeira vez, começou a participar de kirtanas, de ouvir aulas, ou até de comentar durante uma aula, né? Ou dar uma aula, né? Ou, assim, há diferentes formas, diferentes serviços. Né? E é claro que, né, ouvir, né, o mestre espiritual, né? Nos abrigarmos no mestre espiritual, ouvir humildemente do mestre espiritual qual a melhor forma de contribuir para o movimento da consciência de Cristo. E aí, nos ocupando em algum desses serviços, né, a gente começa a ter um gosto superior. E é só com só saboreando esse gosto superior que a gente consegue, de fato, ir abandonando gostos inferiores. Né? O esforço para reprimir os desejos, ele em algum momento ou outro ele pode ser importante, mas a longo prazo ele não é muito sustentável. Né? A gente não pode viver só reprimindo os desejos. A gente precisa fixar a nossa consciência num gosto, né, superior. E temos que buscar realmente dentro do que é espiritual o que nós gostamos de fazer e que temos prazer em fazer, né? Algo que seja sancionado pelo mestre espiritual, pelos sadhus, né, pelos devotos mais antigos, né, seja apoiado pelas escrituras, né, que nós temos aí ampla divulgação das escrituras, né? Prabhupada escreveu muitos significados. Então, assim, apoiado por tudo isso, fixar nossa mente num gosto superior. Mas é uma pergunta muito importante, né? Uma pergunta que um devoto ele vive isso, né? Como colocar os desejos de Cristo acima dos nossos? Essa é a grande questão. Porque a maldição foi um pretexto, né? Um acho que houve um momento em que Krishna foi amaldiçoado e aí ele se senta para meditar, é um caçador, Jara, pensa que os pés de lótus de Krishna são as orelhas de um animal, né? E isso tudo. Aí tem um engodo, né? De que tem um pretexto, né? Que Krishna vai deixar o planeta por uma maldição, né? Isso aí faz parte de algum arranjo de Krishna, de algum passatempo, né? Na verdade, toda aquela trama do Mahabharata foi um pretexto para Krishna aparecer e Arjuna ficar momentaneamente confundido e Krishna narrar, né, o Bhagavad Gita, né, que havia uma quebra na corrente de sucessão discipular desse conhecimento e Krishna restabelece conhecimento. Então, tudo que Krishna faz, ele faz de uma forma como é que vamos dizer? Multidimensional, né, com múltiplos propósitos. Né? Tudo que Krishna, cada passatempo desse de Krishna, você vai ver que tem muitas coisas envolvidas, ao mesmo tempo em que ele amaldiçoa alguém ou que ele mata alguém, ele está salvando essa pessoa, né? Quando ele derruba as árvores, a Juna, lá quando ele ainda era pequenininho, né? No passatempo de Damodara, ao mesmo tempo ele salva, né? Manigriva, Nalakuvara, né? Então, assim,
em vários passatempos, assim, vários propósitos, né, são cumpridos simultaneamente. Então, esse que é por isso que eles são atrativos, esses passatempos. A gente pode estar sempre meditando e vendo outros aspectos, né? Existe sempre todo um entrelace entre esses passatempos, né? Eles são, de fato, multidimensionais. Então, a maldição é um pretexto, assim, foi um desejo de Krishna também, né? Fez parte da trama. É Marcos Hahnemann. Na peça de Shakespeare, Macbeth, as bruxas dizem que o mal é bem e o bem é mal. Essa deve ser a perspectiva do Senhor. Eu acho que Shakespeare, em algum momento, ele era realmente uma pessoa mais avançada em conhecimento, né? Existem alguns, mesmo assim, entre esses filósofos e grandes poetas, a gente vê lampejos, né? Isso Paramatma muitas vezes ilumina, né, essas pessoas, né? Eles têm algumas sacadas também. Não é que, por isso que eu disse, não é que os materialistas são todos ignorantes, não, muitos são avançados. O meu mestre espiritual uma vez disse que Sócrates provavelmente tinha realização de Paramatma. Assim, isso é possível, né? Eles podem falar coisas, nós podemos aprender algo com eles sempre dentro da nossa ótica, dos nossos princípios, vai ensinar, né? Mas por aí a gente encontra algumas poucas pérolas, né? Isso no Rio de Janeiro, mas nesse caso Uddhava está se referindo à maldição dos sábios aos membros da dinastia Yadu. Então tem essas duas coisas, né? Os sábios da dinastia, os membros da dinastia Yadu também, eles se comportavam muito mal. E, e aí eles beberam, começaram a agredir uns aos outros, né? Eles ficaram muito inflados também, né? Muito orgulhosos, né? Como eu disse, eu não lembro muito bem desse passatempo todo, exato, com os detalhes desse passatempo, né? Não sei se é porque é a Mona Lisa de Krishna, né? E a gente não gosta muito, né, desse passatempo, mas o fato é que, independente de sábios terem amaldiçoados ou não, isso tudo foi o desejo de Krishna. O Prabhupada está explicando aqui. O Prabhupada explica, né, que ele, ele quis desaparecer da face da terra após despachar os membros excessivamente numerosos de sua família. Então, o importante é entender que, mesmo tendo havido maldição, não, isso não era suficiente para que Krishna desaparecesse. Ele desaparece pelo seu próprio desejo. Então, que tem alguns esclarecimentos aqui. Então, parece que eles beberam uma bebida, né, de arroz, para que eu me lembro, ficaram muito bêbados, começaram a zombar os sábios amaldiçoaram eles, e aí eles começaram a pegar ali uns bambus, barras de ferro e começaram a se exterminar. Esses são os detalhes. Tá bem? Muito obrigado aí pela audiência, pelos comentários. Espero que vocês tenham aí um excelente dia consciente de Krishna. E tem mais correção. A bebida foi depois. Então eles beberam, então eles doaram, foram amaldiçoados, beberam e se bateram. Essa uma sequência mais correta aí. Bom, ótimo. Vamos aproveitar e ler os livros de Krishna, o Srimad Bhagavatam, e ver, estudar como é que foi essa sequência aí. Só vamos avançar com isso. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada, Haribol.